Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a modelar um personagem, um Mutano. Esse personagem que vocês estão vendo aqui na tela foi pedido pelo nosso amigo Thiago. Eu vou ler rapidamente aqui a mensagem do Thiago. Na sequência nós voltamos fazendo essa modelagem desse personagem. Então vou abrir aqui a mensagem e temos o seguinte: Joia Daniel, aqui é o Thiago de Umuarama, Paraná. Tenho 14 anos e desde os 12 venho seguindo no YouTube. Sou fã de um desenho chamado Jovens Titãs, não sei se você conhece. Estou até desanimado de tentar modelar um Mutano, pois não consegui fazer legal. Bem, Thiago, primeiramente eu quero agradecer por você nos acompanhar aqui no nosso canal. É sempre um prazer tê-lo aqui como nosso seguidor, tá? E sempre que possível nós vamos te ajudar aí nas suas dúvidas e dificuldades. Pode contar com a gente. E ele fala o seguinte: eu sou fã de um desenho chamado Jovens Titãs e ele tem dificuldade em modelar o personagem Mutano. Esse personagem Mutano, para quem não conhece, é aquele personagem verdinho. Eu tenho aqui uma pasta de referências já com esse personagem. E esse personagem ele pode se transformar em qualquer animal. Eu não entrei muito a fundo aqui sobre esse personagem, mas vocês podem fazer uma pesquisa aí que vocês vão achar muita coisa sobre ele. E é um personagem bem simpático aqui da série Jovens Titãs. Então nós vamos separar essas referências aqui e através dessas referências nós vamos criar a modelagem completa desse personagem. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é rapidinho, não demora nada, é só clicar no botãozinho. E também deixe o seu like caso você goste do vídeo e aprenda conosco. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é onde eu vou começar a modelar esse personagem. Esse personagem, como vocês podem ver, nós temos um desafio aqui de modelar a cabeça dele. Modelar as partes aqui da cabeça, que seria o cabelo, os cílios, a sobrancelha, os dentes, enfim, toda essa parte de cima do personagem. Na sequência, nós temos que desenhar a parte corporal dele. Temos aqui o calçado, a luva, o cinto, a roupa do personagem em si. E nós podemos definir qual que é o local que eu quero começar a modelar. Por questões aqui estratégicas, eu vou começar a modelar pela cabeça, já que eu considero que a cabeça é a parte mais difícil de modelar. Na sequência, modelar o corpo vai ficar bem mais fácil. Para a gente poder modelar essa cabeça, eu separei para vocês duas referências que vão facilitar a nossa vida. Então eu vou criar aqui um plane na vista front pressionando o botão Ctrl. Vou tirar os segmentos aqui desse plane, deixando somente um. Vou arrastar o plane um pouquinho para trás aqui do meu grid. E vamos arrastar a imagem para cima desse plane. Então eu selecionei essas duas imagens aqui do início, a vista front e a vista left. Vamos arrastar primeiramente a front. Vou criar uma cópia dessa vista front pressionando o botão Shift. Vamos girar essa cópia a 90 graus. Para isso, podemos habilitar aqui o nosso Snap Toggle do ângulo. Vou girar 90 graus exatos. E na sequência, arrastamos aqui a imagem left para ela. Como vocês podem ver aqui, já está configurada a nossa referência. Através dessa referência, nós podemos modelar totalmente a cabeça do personagem. Eu só quero salientar que essas duas referências não são próprias para se utilizar na modelagem. Elas não têm o exato aqui, a exata configuração de posição. Por exemplo, a boca pode ser que ela esteja 1 milímetro para baixo ou 1 milímetro para cima em relação aqui ao nosso grid. Então o que eu vou fazer aqui é modelar utilizando a vista front e em alguns momentos vou pegar a vista left como referência, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos habilitar aqui o botão F, vista front, maximizar a nossa cena. Criamos um box. Esse box aqui na área da cabeça do personagem, tá? Por enquanto não precisa configurar certinho, depois vocês vão ver como que vai ficar. Vamos posicionar esse box de acordo com a vista left agora, botão L e o F3. Vou posicionar aqui a nossa referência um pouco à frente do box. E aqui eu vou trabalhar a altura do box. Vamos lá em 8 e vou trabalhar a altura até que ele preencha todo o espaço aqui da cabeça do personagem. Como vocês podem ver aí, vou trabalhar aqui os valores width e length também. E temos aqui a cobertura total da cabeça do personagem. Uma vez feito isso, vamos lá para a perspectiva. Aplicamos o nosso modificador Tube Smooth. Aqui ao lado vocês vão ver que eu já separei os principais modificadores dentro do Modify List. Todos eles estão presentes. Porém eu separei aqui para poder facilitar essa videoaula. E caso vocês queiram aprender como fazer esse painel, é só ir lá no nosso site e pesquisar por esse tutorial aqui, tá? Que é o tutorial personalizar o painel de modificadores, Modify List do 3ds Max. E através dessa videoaula vocês vão aprender como configurar esse painel. Então voltando para o Max,
Temos já aqui o painel configurado. Vou ativar o Turbo Smooth primeiro. Vejam que o nosso cubo ele vai se transformar aqui numa bola. Vamos para a vista front, botão F3. E eu vou habilitar a opção See Through, que é o atalho Alt X. Então o See Through ele deixa eu ver através do meu objeto. Botão F4 para visualizar o wire. E agora eu começo aqui a trabalhar as dimensões do meu modelo. Então veja que eu vou posicionar aqui bem no centro do nariz do personagem essa parte. Aqui bem acima dos olhos. E temos aqui já o nosso Base Mesh, tá? O nosso primeiro Mesh na nossa cena. Vamos lá na vista Left agora. E vejam que na vista Left eu também tenho que configurar aqui algumas coisas. Então vamos adicionar aqui o Edit Poly. Selecionamos os nossos vértices. E posicionamos aqui abaixo do queixo do personagem. Então vamos seguir mais ou menos aqui a proporção da cabeça desse personagem. Veja que eu vou deixar sempre um pouco para dentro da nossa referência. E posteriormente nós podemos alterar isso aqui. Tá? Mas aqui é somente a gente ter uma base. Então vejam que nós temos esse resultado. Mais uma vez vou aplicar um Turbo Smooth. Vejam que foi dividido mais uma vez aqui o nosso objeto. Aplicamos um novo Edit Poly. E vamos lá nas vistas novamente. Vista Left. Vejo que pela vista Left já está menor o nosso resultado. Então vou selecionar o elemento. E vamos alterar a escala agora. Vou aumentar a escala aqui dessa cabeça. E vamos posicionar aqui alguns vértices um pouco para trás. Então, vou fazer aqui, deixar mais rígidos. E aqui no queixo do personagem eu vou fazer uma curva mais suave. Então, aqui já dá para perceber que nós vamos simplesmente formar a cabeça desse personagem aqui na nossa cena. Temos aqui já um bom resultado. Vamos lá na vista front agora, botão F. E fazemos aqui o mesmo procedimento. Vamos aumentar aqui a parte do queixo. A parte em relação aos olhos aqui eu vou reduzir através da seleção de vértices. Logo abaixo vou reduzir um pouquinho também. E vejam que a proporção ela vai aparecendo. Tá? Já temos aqui uma proporção da cabeça do personagem. Aqui eu vou descer um pouquinho essa seleção. E como vocês podem ver, as duas referências elas não batem exatamente. Eu vou abrir duas telas aqui para a gente poder ver simultaneamente. Temos a vista Left, ela está perfeitamente encaixada na cabeça. E temos a vista Front. Na vista Front, aqui no topo, ela já está passando o cabelo. Na vista Left, ela não está passando o cabelo. Então daqui dá para vocês perceberem que ela não vai bater direitinho. Mas já dá para ter uma noção, pelo menos de proporção. Então, continuando aqui na modelagem, próximo passo agora, vamos lá para a vista perspectiva, botão P. E eu vou aplicar esse mesmo material que nós temos aqui na nossa viewport, eu vou aplicar esse mesmo material ao meu objeto. Então vamos lá no nosso material editor, botão M, ferramenta conta-gotas, copiamos o material e aplicamos o material ao modelo. Vejam aí que foi aplicado perfeitamente. Aplicamos o modificador UVW Map. UVW Map, vamos em Gizmo e alteramos aqui o tamanho do gizmo. Eu vou deixar aqui um gizmo um pouquinho maior. E vocês vão notar que já vai mostrar aqui o rosto do personagem. Vamos para a vista front mais uma vez. See Through, o atalho See Through. E eu vou configurar agora para que fique bem próximo lá do nosso modelo. Então vejam que o See Through ele revela se está maior ou menor. Então aqui no caso eu vou aumentar um pouquinho. See Through, aumenta um pouquinho. E agora já está praticamente correto aqui no nosso modelo. Vou subir mais um pouquinho. Ok. Agora o personagem já está perfeitamente encaixando ali ao nosso modelo. Posso aplicar mais um Turbo Smooth. E vocês vão notar que a cada Turbo Smooth o nosso personagem ele vai ficando mais suave aqui a superfície do personagem. Vou aplicar um Edit Poly. Vamos deletar a metade da face do nosso personagem. Vejam aí que deletamos a metade do nosso modelo. E agora com essa outra metade eu vou começar a modelar diretamente sobre ela. Esses modificadores aqui ao lado eu posso unir todos eles através de um Collapse. Vamos dar aqui um Collapse Tool. E vejam que temos somente o Edit Poly agora. Vou criar uma cópia desse modelo em espelhamento. Vamos aqui em Mirror. Criamos uma cópia em instância. E essa cópia eu vou adicionar aqui um material vazio a ela. E assim nós podemos controlar os dois materiais, tanto o material preenchido com textura, quanto o material vazio. E assim facilita um pouco essa visualização. Agora eu tenho que mover esses pontos de vértices aqui, e essas edges, de forma que elas façam um contorno dos olhos. Então, nós vamos fazer esse contorno aqui bem lentamente.
Veja que eu vou adicionar outro contorno aqui, mais um contorno. Um outro detalhe importante também, eu vou dar um Ctrl Z aqui algumas vezes, eu acabei esquecendo de copiar o nosso mapeamento. Tá? É importante copiar esse mapeamento, vou mostrar para vocês, porque toda alteração que nós fizermos aqui agora vai acontecer no nosso modelo. Então primeiro eu vou mapear essa parte aqui, eu vou arrastar essa textura para cima, vamos lá em UVW Mapping. E o VW Mapping ele acaba mapeando os dois modelos ou os dois objetos. Então vou fazer o seguinte, vou tirar aqui através do Make Unique, vamos tirar a nossa instância, vamos aplicar novamente o VW Map e vou alterar somente um dos lados. Então, agora eu vou alterar aqui a escala e o posicionamento para que ele fique igual lá no nosso caso. Vejam aí que alterando a escala e o posicionamento nós vamos obter aqui um resultado. Ok. A partir de agora, vou fazer uma nova cópia em instância. Vejam aí que eu copiei. E eu vou começar a editar através do Editable Poly. Então, quando eu edito aqui através do Editable Poly, o meu objeto ele vai receber em seguida o mapeamento. Então, aqui vocês vão ver que o mapeamento ele vai corrigir o meu Editable Poly. Vamos adicionar mais um Editable Poly. Tá? Podemos editar agora. Então, por exemplo, eu vou editar aqui os olhos, a posição desses pontinhos de vértex. E vocês vão notando que ele vai deformar o nosso modelo. Nosso modelo ele vai sofrer aqui uma leve deformação. Se eu arrastar aqui o UVW Map para cima do meu Edit Poly, vocês vão ver que agora vai corrigir o mapeamento. Então, eu tenho liberdade a partir deste momento, quando o meu UVW Map está acima, eu tenho liberdade de editar os pontinhos de vértex sem perder o mapeamento. Vocês vão vendo aí que é bem interessante. Antes de mapear o olho, eu vou fazer um recorte aqui em volta da boca. Eu vou utilizar a ferramenta Cut. Vamos maximizar essa tela aqui para facilitar um pouco. Eu vou vir aqui no meu botão Cut e vamos recortar em volta da boca do personagem aqui. Vamos fazer um recorte até esse canto. Vocês vão notar aí que eu vou simplesmente contornar toda a boca do personagem com o recorte. Vamos aplicar um material vazio aqui novamente para a gente poder perceber. E vejam que o recorte foi feito aí perfeitamente. Vou fazer um novo recorte aqui no canto da boca. Aqui também. E esse pontinho de vértex aqui, eu vou mover ele ativando a opção Add Constraint. Da forma que o meu pontinho de vértex ele não sai do alinhamento da Edge. Se eu tirar a opção Add Constraint, o meu pontinho de vértex ele pode deformar. Se eu manter a opção Add Constraint, ele vai percorrer aqui somente o caminho das edges. Perfeito. Então, continuando aqui a nossa videoaula, agora vamos fazer o recorte dos olhos. Nos olhos aqui eu posso ativar a ferramenta Cut mais uma vez. Vamos recortar aqui em volta dos olhos do nosso personagem. Vou fazer um novo recorte saindo desse pontinho aqui, como vocês podem ver. Vou contornar aqui todo o olho do personagem. Vamos fazer um contorno aqui bem rapidinho. Pronto, terminamos o contorno. Vou fazer alguns recortes agora em volta, somente para fechar aqui esses polígonos. E aqui eu vou fazer algumas edições. Então, por exemplo, nesse ponto aqui eu vou fazer um Target Weld. Vamos juntar esses pontinhos aqui de vértex, transformando-os em somente um. Ok. Logo abaixo, vou fazer aqui mais uns recortes também. Então, por exemplo, vou fazer um recorte logo abaixo aqui, vou mover esse pontinho de vértex. E o mais interessante aqui, vocês vão notar que a minha textura ela não modifica. Eu mantenho a textura da mesma forma, não muda nada. Aqui eu vou fazer mais uns recortes saindo do meio do personagem, para a gente poder ligar aqui nos olhos. E vou mover aqui o pontinho de vértex também, para a gente poder fazer essa parte aqui do nariz do personagem. Então, vejam aí que vamos fazendo novos recortes através da ferramenta Cut. E esses recortes vão formando aqui o olho do personagem. Não é nada muito difícil, porém é algo que se deve ter bastante atenção. Essa parte de mapeamento, ela sempre é um desafio um pouco maior para a gente. Então, continuando aqui nos olhos do personagem, vou fazer aqui um novo recorte. Aqui também vou jogar esse recorte para cima. Removemos essa edge através do Ctrl Remove.
Para facilitar um pouco agora, eu vou excluir essa parte do olho aqui do personagem. Vamos selecionar o nosso polígono. Vamos excluir toda essa parte aqui dos olhos. Como vocês podem ver aí, o mapeamento ele continua intacto. E agora eu vou continuar aqui fazendo alguns recortes. Então vamos lá para o outro lado, onde não temos material. Eu vou editar aqui através do Edit Vertex. Vamos fazer aqui um Target Weld, juntando esses pontinhos aqui. Aqui eu vou mover um pouquinho para cima, esse ponto um pouco para baixo. Na parte do olho aqui, eu quero contornar através da ferramenta Recorte. Eu vou acionar aqui a ferramenta Cut. Vamos contornar aqui em volta dos olhos do personagem. Contornar aqui de fora a fora. Vejam aí que temos um contorno agora em todo o olho do personagem. E nesse contorno, eu vou selecionar aqui as edges. Por exemplo, essa edge aqui vou dar um collapse. Damos um collapse e a edge ela vai se fechar. Aqui também vou executar um collapse. Aqui o mesmo procedimento. Tá? No caso aqui eu vou até executar no Target Weld para ficar mais fácil de visualizar isso. Vejam aí que vai fechar essa parte. E depois eu posso editar esses pontinhos de vertex. Como vocês podem ver aí, nós podemos fazer algumas edições. Neste caso aqui, eu vou fazer um recorte. Então vamos habilitar a ferramenta Cut mais uma vez. Eu vou recortar aqui em direção à testa do personagem. Esse pontinho de vertex eu vou subir também. Aqui na boca do personagem eu já posso excluir esses polígonos. Como vocês podem ver aí, esses polígonos eles iam sair de toda forma. Então já vou adiantar essa parte aqui. E agora vamos fazer aqui os últimos detalhes, tá? Aqui abaixo do nariz, vocês vão notar que nós temos dois triângulos. Então temos um triângulo aqui, fica mais fácil de ver do outro lado. Temos aqui um polígono bem distorcido e aqui nós temos um triângulo. Eu tenho que sempre resolver isso aqui de forma que a minha edge ela se cria aqui através de uma edge looping, seja aquela edge contínua, através de polígonos quadrados. Então aqui no caso, eu vou mover aqui alguns pontinhos de vertex. Eu vou remover aqui algumas linhas também. Então, por exemplo, essa linha aqui eu vou dar um Ctrl Remove. Vamos fazer aqui um novo recorte. Vou fazer um recorte mais próximo aqui do olho do personagem. Aqui também. Essa linha aqui eu vou fazer uma nova linha individual. Vamos criar aqui uma nova linha do lado do nariz do personagem aqui. E agora sim eu posso excluir essa linha que está do lado aqui que sobrou, tá? Como vocês podem ver, podemos remover. Aqui eu vou fazer aqui um novo recorte também. Como dá para se notar, eu não atento muito a essas questões técnicas nesse momento de manter ou não alguma linha. E sempre na sequência eu vou removendo. Então aqui no caso, eu vou dar um novo cut, nova ferramenta cut. E aqui eu vou recortar também. Esse pontinho de vertex perdido aqui, posso unir através da ferramenta Target Weld. E vamos remover essa linha aqui. Então damos um Ctrl Remove e removemos perfeitamente. Na sequência nós vamos somente posicionar aqui melhor os pontinhos de vertex. Eu vou utilizar aqui o Edge Constraint, como nós fizemos anteriormente, para poder distribuir melhor esses pontos aqui. Distribuímos perfeitamente. Aqui também ficou bem legal. Falta somente aqui na parte de cima, que seria o nariz do personagem. Então vamos ativar a ferramenta Cut mais uma vez. Vamos recortar aqui até a parte de cima da testa do personagem. E podemos excluir essa edge aqui. Damos um Remove. E vejam que vai ficar aqui bem quadradinho essa parte de cima. Vamos fazer aqui uma suavização desses polígonos. E removemos esse pontinho de vertex aqui perdido também. Então pessoal, como vocês podem ver, nosso modelo já está bem adiantado. Tá? Já temos aqui algo bem interessante. Dá para se fazer mais coisas ainda. Então eu vou continuar aqui através do recorte. Fazer aqui um novo recorte nessa parte. Fazemos um Target Weld. Poder soldar esses pontinhos que nós temos aqui.
Aqui nesse momento eu posso fazer um novo contorno. Então esse novo contorno, basta a gente fazer aqui um Connect, ferramenta Cut, recortamos e aqui excluímos essas edges. Damos aqui um Ctrl Remove. Eu tenho que dar continuação a todas essas edges, então eu vou continuar aqui em relação ao olho, vou jogar esses recortes para dentro do olho aqui do personagem, e como é um buraco eu posso criar mais bordas aqui, e falta essa parte aqui do canto. Então aqui na boca, mesmo procedimento, fazemos aqui um novo recorte, vou mover esse pontinho de vértex aqui um pouco mais para dentro do personagem, acredito que aqui esteja bom. E aqui ainda falta consertar essa quina aqui. Como vocês podem ver, nós temos um triângulo aqui no canto da boca do personagem. E eu tenho que tentar transformar esse triângulo aqui num quadrado, num polígono. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos voltar aqui à seleção. Tinha até um pontinho de vértex perdido aqui. Vou executar aqui um Ring, um Connect. E ligamos esses dois pontos de vértex aqui através de um Connect. Agora eu tenho que checar se o meu modelo tem algum triângulo nele. Então vou utilizar a ferramenta Selection, aqui do nosso Graphite Modeling. Abrimos o painel, vamos lá no Edit Polygon, e eu vou selecionar aqui em Sides. Eu vou colocar aqui maior que 4, e vejam que já achamos um polígono. Menor que 4, temos também um polígono. Temos dois casos aqui para poder resolver. Então nesse primeiro caso, eu vou fazer o seguinte. Vamos arrastar aqui essa edge. Vou distanciá-la um pouco e vou fazer aqui o que seria uma nova saída de edge. Vou fazer aqui um novo recorte. Vamos fazer aqui, dá para fazer um edge looping aqui em relação ao rosto. Então vamos tentar fazer dessa maneira. Vou fazer aqui um novo edge looping. Damos um ring. A esse ring eu tiro a seleção do topo, um connect. E agora a esse connect damos aqui a ferramenta Cut e removemos essa edge aqui do meio. Veja aí que ficou quadradinho certinho. Aqui o mesmo procedimento, vou executar aqui um Ring, só que antes eu já vou fazer um recorte nessa edge. Executamos agora um Ring, Connect e conectamos esses dois pontos de vértex aqui para poder fechar essa parte aqui do rosto. Removemos essa edge. Vou fazer uma nova conferência, então menor que 4 não tem nenhum, maior que 4 temos somente um. Aqui em cima eu posso fazer o mesmo resultado, tá? Não muda nada. Então vocês vão ver que eu vou conectar esses dois pontinhos de vértex e vou fazer uma nova saída aqui para essa edge. Então essa nova saída eu vou fazer aqui um Ring, um Connect e agora eu vou fazer aqui uma distorção. E vocês vão notar que agora virou um polígono de 4 lados. Temos aqui 1, 2, 3, 4 lados para poder fechar essa parte aqui da face do personagem. Aqui em alguns momentos nós podemos tirar aqui algumas edges. Só que a gente pode deixar isso um pouco mais para frente, já que nós temos um tempo um pouco reduzido em relação à videoaula. Então vou deixar para trabalhar isso mais à frente. Observem que o modelo ele já está basicamente feito, tá? Falta fazer ali as orelhas, fazer os cílios, os olhos, enfim, mas a parte estrutural ela já está bem definida, falta fazer somente o nariz. Como vocês podem ver lá na imagem lateral, nós temos aqui um pequeno nariz ao lado aqui. Então, para a gente poder fazer esse nariz, eu vou selecionar esse polígono aqui, vamos aplicar um Extrude, vou aplicar aqui aos dois para poder facilitar um pouco. Vou juntar esses dois polígonos, então temos que desmarcar a opção Edge Constraint. Juntamos aqui os dois polígonos. E agora eu vou fazer o formato aqui de um nariz. Vamos fazer aqui uma redução para a gente poder aproveitar essa área aqui ao máximo possível. Vamos reduzir aqui a altura também. Aqui eu vou distanciar um pouquinho mais em relação à base. Temos aqui o que seria a base do nariz. Posso fazer aqui embaixo um novo recorte, só que antes eu vou fazer aqui a modelagem mesmo, tá? Vamos selecionar esses pontinhos de vértex, vamos puxar para frente aqui, no caso para baixo também. Aqui eu vou puxar um pouquinho para cima, já que o nariz do personagem ele é um nariz empinado, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E aqui a seleção da base, ou a seleção da boca do personagem, eu também vou puxar para frente. Então vamos lá na vista left,
Na vista left, eu vou selecionar essa parte de baixo aqui da boca do personagem. Vou habilitar a ferramenta Soft Selection, seleção suave aí, para quem não conhece. E vamos arrastar aqui para frente. Vamos puxar um pouquinho para frente aqui em relação à vista left. O nariz eu posso reduzir, vou até tirar aqui o Soft Selection. O nariz está muito grande para o nosso personagem. Aqui eu vou puxar essa parte de cima também um pouquinho, para distanciar aqui o que seria esse centro ocular aqui do nosso personagem. Então vejam aí que temos o que seria a testa do personagem aqui perfeitamente modelada. A cabeça também. Para a gente poder fechar o assunto, vamos modelar aqui as orelhas desse personagem. Eu vou converter como Edit Poly esse lado, tá? Um dos lados do nosso personagem. A esse lado, eu vou selecionar aqui alguns polígonos. Então eu tenho que selecionar mais ou menos os polígonos que seriam da altura da orelha. Como vocês podem ver, nós temos a seleção até essa parte aqui, tá? Até a parte que dá a altura lá da orelha. Vamos adicionar aqui uma deformação a essa parte. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui a distância dos pontinhos de vértex do topo. Vou fazer o mesmo lá na base. Vamos aumentar a distância através do Edge Constraint. Vejam aí que já separamos bem aqui os pontinhos de vértex. Aqui também eu vou distanciá-los um pouco. Vamos fazer aqui uma espécie de relaxamento aqui para poder deixar os pontinhos de vértex bem distribuídos. Selecionamos todos os polígonos agora e vamos aplicar um Extrude. Então vou aplicar aqui um pequeno Extrude, deixar aqui um valor menor. A esse Extrude eu vou fazer um giro primeiramente. Vejam que ao tentar girar não vai funcionar, porque nós estamos com o Edge Constraint habilitado. Então vamos girar aqui como None. Vamos lá na vista front. E através da vista front agora, eu posso selecionar esses pontinhos de vértex e trabalhar o dimensionamento deles aqui. Então veja que eu vou redimensionar os pontinhos, levá-los aqui um pouco para o alto, fazendo o mesmo formato lá do ouvido do personagem, ou da orelha. E observem que nós já temos aqui algo bem próximo, tá? Não está ainda no exato formato, mas já se aproximou bastante aqui em relação à orelha do personagem. Vamos aumentar aqui a distância também. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Nessa parte da orelha também vou aumentar. Vejam aí que já melhorou bastante. E para finalizar, adicionamos aqui mais um ring. Então vamos dar aqui um ring, um connect. Afastamos aqui os connects através da ferramenta de escala. Aqui também o mesmo procedimento. Aumentamos a escala dessa parte. Selecionamos todos esses polígonos aqui da orelha do nosso personagem. E aplicamos um Inset. Inserimos aqui através do Inset. Com esse Inset vou aplicar mais um Inset. E vou jogar para dentro aqui agora dessa seleção. E vamos reduzir aqui através da escala. E temos a orelha do personagem já pronta. Aqui já dá para a gente ter uma noção de como que vai ficar o nosso modelo. Por fim, vamos executar aqui a nossa ferramenta Symmetry. Então vamos executar aqui através do botão Symmetry, Flip. E aqui temos a face do nosso personagem, o personagem mutando. Esse assunto também a gente já pode finalizar essa parte da boca. Então vou adicionar um Edit Poly, selecionamos a borda da boca. Movemos essa borda para dentro, fazendo aqui uma espécie de um lábio. E com esse lábio, vou mover mais uma vez para dentro da boca. Vamos ocultar aqui a metade da cabeça do personagem, para a gente ver o que a gente está fazendo lá dentro. Vamos dar aqui um Hide Selection. E agora vocês vão conseguir ver lá dentro da boca o que está acontecendo. Então primeiro eu vou aproximar aqui certinho, para vocês verem aqui como que vai funcionar. Vamos selecionar essas duas edges e aproximá-las agora com a ferramenta de escala. Vou aumentar a seleção dessa borda. Veja que eu vou selecionar essa borda aqui através do nosso Select and Scale. Vamos aumentar a escala e vou puxar aqui mais algumas vezes até fechar aqui na parte de dentro da boca. Então vamos fechar aqui o que seria
a parte interna da boca do personagem. Ok. E para finalizar aqui, posso tirar a seleção aqui dos lados. Vou tirar essa seleção aqui para a gente ver o que dá para fazer. Vamos aplicar aqui um Bride, ou uma ponte. Viu que o Bride ele necessita de mais polígonos aqui selecionados. Então vamos executar mais uma vez aqui. Um novo Bride, agora sim. E concluímos aqui, fechando essa parte da boca. Então executei o Bride. Vou executar agora um Ring e um Connect. E aqui no Connect, executamos um Target Weld para poder fechar essa parte. Mais uma vez, ferramenta Symmetry, vou visualizar primeiro todo o meu modelo, o meu objeto, através do botão Unhide All. Vamos aplicar a ferramenta Symmetry, Flip, e temos aqui a cabeça do Mutano já pronta. Aqui eu posso adicionar o material, só para a gente ver como que está ficando. E vocês vão notar aí que temos já a primeira impressão da cabeça do Mutano. Claro que ainda nós vamos fazer aqui várias alterações, mas aqui já dá uma noção para a gente como que vai ficar o resultado do nosso modelo. Uma última alteração que eu gostaria de fazer aqui, eu vou tirar esse Symmetry e vou vir aqui na orelha do personagem e vou editar ela. Então primeiro, vou executar aqui um Looping. A esse Loop eu vou converter como seleção de polígonos. Vamos dar um Grown e depois um Shrink. Com esse Shrink nós vamos selecionar parte da orelha, vamos lá na vista top agora. E eu vou mover essa orelha aqui para trás. Para dar essa impressão aqui de orelha um pouco curvada para trás. Então vejam aí que vai ficar um pouquinho diferente, tá? Vocês podem utilizar também modificadores. Então tenho aqui, por exemplo, o modificador FFD 3x3. E com esse modificador eu consigo, através dos Control Points, mover o nosso objeto aqui independentemente. Eu vou mover aqui a orelha para trás, por exemplo, um pouco para fora, a ponta dela. E temos esse efeito aqui que é bem interessante. Posso converter o meu objeto agora como Edit Poly. Vejam aí que temos o nosso objeto já finalizado. E vou executar aqui a ferramenta Symmetry. A ferramenta Symmetry, como vocês sabem, ele vai criar a simetria para a gente, do nosso personagem. E temos aqui o Base Mesh da cabeça. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na continuação aqui no site GFX Total.